Sem dúvidas, o autor foi muito corajoso, afinal matar o protagonista em poucos capítulos, o que resulta no quarto episódio, foi fenomenal. Harawardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje irei falar alguns pontos do que eu achei, como foi que eu gostei em volta de Jujutsu Kaisen, o anime que mata o protagonista em 4 episódios e fica sensacional. Porque muitos vão falar, mangá, nananana. Isso é algo óbvio, eu nem preciso ler o mangá, nem leio o mangá ainda pra dizer que o Itadori vai voltar, afinal, senão ele não seria o protagonista da obra. Apesar que tem protagonistas que morrem, né, devemos ser honestos. Mas, pra todo caso, quando o protagonista morre, é mais lá pelo final da obra, né, e não no começo. Então, eu acho que deve ser enfatizado que o Itadori foi morto. O autor mostrou isso no começo do arco, que um dos calouros seria morto, mas, obviamente, ele vai voltar. Isso é algo óbvio. É impossível o Itadori, digamos, ficar a temporada inteira, digamos, morto. Ele vai voltar, eu acredito nisso. Mas, pra todo caso, não deixa de ter tido uma morte do protagonista. O autor fez isso. Ele vai ser revivido, mas uma vez ele já foi morto. Isso é bacana, porque o autor de Jujutsu pode falar algo que muitos autores shounens não fazem. Eu matei meu protagonista. Não importa se ele ficou revivido, ele foi morto. O autor foi corajoso, ele fez isso. Pra todo caso, é interessante isso porque a morte do Itadori, pelo menos momentânea, gera muito hype. Afinal, a expressão do Fushiguro, os sentimentos da Nobara e o Satoru Gojo Sensei pistola foi perfeito. Não é à toa que faz jus a ser o feiticeiro mais poderoso, porque basicamente ele falou: talvez eu devesse eliminar toda a chefia. Sério, quando ele falou isso, eu arrepiei aqui, eu pensei, esse é o irmão do Kakashi, cara! Então, não tem como. Eu acho que foi fenomenal, porque mostra que realmente o Itadori estava sob a tutela dele, mas havia pessoas que não concordavam, e então os anciões iriam armar alguma maneira e conseguiram, jogando o Satoru pra uma missão longe. E acontece que a partir disso, ele vai guardar esses sentimentos, ele vai guardar essa revolta. Não sabemos o que ele pode fazer no próximo episódio, então é bom que os anciões tenham uns bons guarda-costa, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Mas, pra todo caso, foi épico, eu gostei da expressão. Era algo que deu uma emoção, porque, querendo ou não importa se o protagonista vai, digamos, voltar. A morte que ocorreu gera uma hype, porque a forma como o autor conduziu os sentimentos dos personagens foi bacana. Dá aquela emoção como a gente fica arrepiado. Então, eu gostei da cena, gostei do clima, foi tudo muito bem feito. E a luta entre Sukuna e Fushiguro foi perfeita, foi sensacional. A forma como a gente viu mais do plot desse personagem é bacana, porque a gente já tá conhecendo muito como o autor conduz passado e personagem. Não é pra ser de uma forma clara, é mais pra ficar no ar da interpretação ou para ser revelado por completo ao longo da obra. Então eu tô começando a gostar. No episódio da Nobara eu ainda não havia gostado, mas percebendo que é meio nesse clima, nessa pegada que ele faz passar do personagem, sem deixar claro, um pouco vago, eu acho que é bacana, dá uma pegada mais seinen, shounen, que a gente tem que ficar prestando atenção nos momentos, talvez episódios anteriores, olhar, digamos, uma perspectiva, uma fala que teve com o personagem, pra daí a gente ver mais em torno do plot. Então eu tô começando a gostar dessa parte de Jujutsu, porque eu não intitularia muito shounen. Ele é um shounen com vibe seinen. Por mais que ele seja na Shonen Jump, ele é popular por conta disso. Por ele ser shounen, mas um shounen inovador, que tem uma vibe mais adulta, se é que você me entende. Que não fica centrado, assim, em shounen puro. Ele tem, digamos, seus momentos de pico seinen, uns momentos que é inusitados e não é algo que a gente vê em shounen comum. É algo mais pra seinen. Então, eu tô gostando muito de Jujutsu por isso, e acredito que a partir desse momento eu vou falar mais em volta do episódio, que eu achei como foi que eu gostei, o que foi apresentado e que deve ser destacado. Então vamos falar sobre Jujutsu Kaisen, o episódio mais recente, que deveria ficar conhecido como A Morte de Itadori, nos causa hype para sua volta. Começando a falar sobre algumas partes que eu achei relevantes e que devem ser destacáveis do episódio mais recente, vamos para a sequência de ação entre Sukuna e Fushiguro. Por conta de que esse personagem fica com uma relevância muito maior, ao meu ver, eu gosto mais dele. O Sukuna, eu amei do episódio anterior, nesse episódio ele já fez mais aquele papel de vilão chato, sem graça, então ele já cai mais, digamos que nas minhas expectativas. Acredito que o Satoru volta a ser meu personagem favorito, mas sobre a sequência de ação eu acho que foi bacana porque a gente ia ver, digamos, uma maldição que talvez ele iria lhe custar a vida, iria drenar, ele teria ferimentos graves, como foi apresentado. Acredito que deve ser ressaltado que o primeiro nome do Fushiguro é Megumi. É engraçado porque, por mais que possa ser para homem, ocorre que não é um nome tão unissex. Tem nomes que são unissex, mas esse nome é mais feminino, Megumi. Por exemplo, deixa eu pensar em um nome aqui, agora que fica para unissex, que agora eu não me recordo, mas talvez até o meu próprio nome, Haru, por exemplo, é um nome assim, que às vezes é usado como abreviação,
pra Haruki ou Harumi, mas você percebe, é unissex. Já Megumi é mais complicado. Mas para todo caso, se tem outros nomes aí unissex, gente, em japonês, pra gente ter um bom conhecimento, compartilhamento. Mas para todo caso, acredito que voltando ao foco principal, vemos que assim ele já sabia o nome do personagem em questão. É interessante porque eu não acredito que ele saberia o nome antes disso, embora eu acho que o Megumi ele deve ter apresentado o nome dele quando ele iria tentar exorcizar o Itadori, senão eu não me recordo o momento ao certo, mas eles passaram uma convivência que ficou off-screen, então pode ter ocorrido. Mas, para todo caso, a gente viu que a luta iria rolar até que o Itadori consegue reter o Sukuna novamente, mas como ele já estava sem o coração, ele foi morto. Então fica interessante porque ele não conseguiu antes. Esse é o ponto que eu fico curioso. Por que o Itadori não conseguiu reprimir antes do Sukuna tirar o coração? Eu quero motivos. E infelizmente eu acho que o autor não vai apresentar isso. Eu espero que o próximo episódio, no encontro de Sukuna, seja apresentado algo em torno disso. Porque seria um baita furo. Ele não consegue repelir, não consegue reprimir, sendo que no começo ele conseguia. Então, eu quero explicações. Talvez o dano emocional fez com que ele tardasse e não tivesse uma força, um vigor tão grande? Talvez, né? Mas, para todo caso, isso é muito equivalente ao que eu falei no vídeo anterior, por isso não vou repetir. Se você quer entender uma compreensão ao todo, veja o vídeo anterior de Jujutsu Kaisen. Mas, para todo caso, eu gostaria que você desse like até no vídeo. Havia esquecido de pedir, por conta de que isso ajuda bastante o canal a crescer, ajuda o alcance do vídeo, a obra de Jujutsu no canal. Então, se você quer que sempre tenha Jujutsu, seria bacana que você mostrasse um pouco de apoio, de ajuda, dando like, comentando, compartilhando qual foi sua cena favorita. Em todo caso, voltando ao foco, vemos que, assim, a batalha nem foi travada, mas se for para ressaltar algo, a Mappa fez um ótimo trabalho. Vemos que o Fushiguro apenas apanhou. É interessante porque mostra mais em torno de maldições, digamos, a criação das maldições de Jutsu do nosso querido Fushiguro, que isso é algo que eu espero mais informações de desenvolvimento para os próximos episódios, que não fica muito claro ainda essa parte de explicação em volta das maldições. Então eu espero que essa parte seja de relevância para os próximos quando for explicado mais em torno disso. Por exemplo, episódio anterior, tivemos a protagonista utilizando-se de suas emoções para criar uma maldição. O Fushiguro aparentemente pode criar amuletos, Shikigami, através de sombras. Então eu quero ver mais do conceito, digamos que da feitiçaria de Jujutsu nos próximos episódios. Torço para que no treino seja abordado isso. Mas, para todo caso, voltando ao foco central aqui, que foi o final da batalha, o desfecho, foi bacana ver o Itadori falando que ele reconhece a determinação, a convicção do Fushiguro, embora não seja a mesma que a dele. E acontece que é bacana ver os sentimentos, a fala do Fushiguro, por conta de que o Fushiguro tem um objetivo semelhante ao Itadori, que é salvar pessoas. Porém, ele quer criar um mundo de igualdade, onde ele seria quem iria causar desigualdade, pois ele escolheria, através de seu egoísmo e decisão pessoal, quem é digno e quem não é, referente ao que ocorreu no episódio anterior, onde a gente vê, digamos que, ideologias diferentes. Então, isso é algo de elogios, porque eu seria muito semelhante ao Fushiguro, eu gosto de ver a determinação dele, é algo bem diferente do Itadori, que vai salvar as pessoas que estão ao seu redor, não importa se ela cometeu um crime ou não cometeu, mas assim, não criaria um sistema de igualdade como o Fushiguro quer fazer. É bacana a forma como é apresentada as duas ideologias, porque assim foi mostrado um pouco com clareza a origem do Fushiguro e aparentemente sua motivação por trás disso, por ver que não tinha uma boa relação com seu Oyadi, por ver uma senpai bem querida ter sido morta e ter perdido uma juventude, uma vida que ainda poderia ter, sendo uma pessoa tão boa. Foi isso que é isso, porque dá muito mais clareza pra gente conhecer esse plot desse personagem. A gente até poderia desconfiar que ele já tinha tido umas perdas de alguns companheiros, por isso ele era mais solitário. Possivelmente sim, mas a forma como ele tem essa ideologia foi algo bacana que a gente não esperava. Então eu acho que foi muito bonita essa parte, porque quando o Itadori diz vivo bastante e ocorre que ele é morto, não houve lágrimas e apenas frustração. E a partir disso, vamos falar da reação de Satoru e de Nobara. Começando a falar sobre a conclusão do episódio, a gente vê a reação do Satoru, que lançou simplesmente a braba. Vemos a reação de Nobara também, a forma como ela conheceu Itadori por pouco tempo, mas a perda desse companheiro fez com que ela ficasse frustrada, revoltada, ela não iria derramar lágrimas, mas ela estava, digamos que, com sentimentos fortes sendo mostrados, ela não conseguia se conter, ela estava ansiosa, triste, não tinha algo como definir, e é bacana isso por conta de que, por mais que tenha sido por pouco tempo, eram companheiros, então foi bacana a forma como foi feito em torno dos lábios. Isso é algo que eu elogio de como foi feito, é algo que possivelmente foi muito bem adaptado, talvez do autor ter detalhado, ou dos animadores terem feito close nos lábios dela e nas expressões dos personagens. Eu acho que com isso a gente conheceu os senpais que deviam ter estado na batalha, não é mesmo?
Foi bacana porque a gente viu o Panda Senpai, que literalmente tem sua relevância. Ele é um veterano de Jutsu, então ele deve ser muito poderoso. E foi bacana no final do episódio ser tipo aquele Petito Kurobak Clover, se é que você me entende, que basicamente é o Jujutsu Petito. E foi bacana porque focou nele, que não tem odor, ele tem o cheiro do sol, então foi muito engraçado. Mas, para todo caso, é um personagem que eu gostei, não esperava muito ver dele, então eu fiquei até surpresa e espero que ele seja forte e extremamente poderoso. Vai ser bacana de ver ele. Ainda assim, eu acho que os personagens, os senpais apresentados, eles não são tão relevantes, tirando o Panda. Os outros eu não curti tanto, mas com o passar do tempo, eles sendo desenvolvidos, eu gosto e acho relevantes. Até então, não acho tão bacana, e se você me perguntasse, a waifu de Jujutsu é a personagem que é amiga do Satoru, que apareceu, que é uma cientista, médica, que ia dissecar o corpo lá do Sukuna Itadori. Ela é a waifu até o momento ideal. Gosto da Nobara, mas não considero a waifu. Essa personagem senpai que apareceu é meio irritante, então, para todo caso, a mais relevante aí é a Aisha-san. Mas, para todo caso, a gente viu que um treinamento vai começar para moldá-los e fazê-los ficarem fortes, e com a determinação de não ter mais uma perda como foi a Itadori, eles aceitaram esse treinamento em conjunto, e com isso, novas informações podem surgir, uma hype pode acontecer, mas até lá devemos esperar, porque a gente vai ver o encontro de Itadori e Sukuna. E a maneira ficou épica de concluir esse episódio para vermos o próximo. Sem dúvidas! Foi um ótimo episódio que deveria ser elogiado. Afinal, a animação com fluidez onde a gente vê Fushiguro apanhar foi sensacional. A expressividade em reações como de Gojo, Satoru, principalmente Nobara, é alvo de elogios. Ver a reação, digamos, sentimentos, eu acho que fica bacana porque não é necessário mostrar lágrimas. A gente vê em simples cenas, digamos que alguns frames, onde é mostrada a frustração, a insatisfação, a revolta por saberem o seu nível de força, por verem todo o esquema que foi armado e eles não poderiam fazer nada, foi muito bom. Então não tem como, Jujutsu tá arrasando, eu acho que é bacana, porque praticamente eu acho que Jujutsu pode ser uma obra que não fique só no protagonista, e sim dê atenção ao protagonista sendo o centro, mas os personagens principais podem ser muito bem desenvolvidos como Itadori. Então eu espero grandes coisas para Jujutsu em volta de Fushiguro, do Gojo Sensei e da Nobara, né, que é a personagem principal e deve ter também seu desenvolvimento. Então, a partir disso, gostei muito do que foi apresentado. A gente fica muito hypado para o próximo episódio, por conta de que se o Panda Senpai apareceu, ele promete ser épico treinando o Fushiguro no próximo episódio. E com isso, aquela pergunta surgiu: o que podemos esperar, meu querido Senpai, para o próximo episódio de Jujutsu Kaisen? Para o próximo episódio, a gente vai ver mais em volta do protagonista. Afinal, ele pode estar num estado de vazio absoluto, onde ele está conversando com o seu grande parceiro amaldiçoado, nosso querido Sukuna-kun. O que é interessante porque caso o Itadori consiga voltar, pode ser através de um contrato que ele faça com o Sukuna, porque eu quero que você lembre do começo do episódio. Ele diz: ele é meu refém. Só que, refém até que nível? Não seria numa luta só contra o Fushiguro. Pode ser refém agora numa conversa cara a cara, digamos que ele fazendo acordos com o Itadori vai ter que concordar para que ele possa voltar, assim ambos sairiam ganhando. Pra todo caso, não acho que ele seria morto tão facilmente, porque o Sukuna tava conseguindo reprimir o Itadori até aquele momento, então me custa acreditar. Pra todo caso, por ele ter falado de um contrato que foi isso que o Itadori mereceu, a perda ali do seu Kokoro, é interessante porque realmente se existia um contrato que poderia ser feito, esse contrato pode ser feito agora. Ninguém está sendo proibido. O Itadori esteja morto no momento atual, ele pode ser revivido através da regeneração de Sukuna. O que dá a entender é que não poderia mais, mas eu quero que você tenha noção que ele conseguiu ingerir mais um dedo. Possivelmente, talvez ele não conseguiria voltar antigamente, naquele nível de poder. Mas agora que ele ingeriu mais um dedo, pode ser que ele consiga, pode ser que ele tenha liberado novas técnicas, maldições que ele já tinha. Então eu acho que o Sukuna pode conseguir se reviver, possivelmente, mesmo com o corpo de seu receptáculo tendo sido morto em modos, através de uma regeneração, através de algo semelhante assim. É meio incerto ainda, mas eu acredito que talvez através desse contrato que o protagonista faça, talvez ele consiga regenerar e assim o protagonista e ele voltam. Ainda é difícil, não posso falar com tanta clareza, mas eu acho que prestando atenção em alguns detalhes que esse episódio mostrou, a fala do contrato, a regeneração, o dedo sendo ingerido, o protagonista encontrando Sukuna, dá a entender que ele pode ser revivido de alguma forma. Talvez sim, talvez não, a gente vai ter que esperar pra saber. Mas como é o protagonista, ele vai voltar de alguma maneira e vai ser algo semelhante ao que eu falei, assim eu espero. Verdadeiros vilões, possivelmente, dessa temporada 1, eu quero que você tenha noção que por ter 24 episódios, pode ser que esses personagens que apareceram recentemente sejam os grandes vilões. Afinal, o antagonista, possivelmente misterioso, deu a entender que o Itadori não está morto. Ele não sabe, então a gente já percebeu aí. E então o Sukuna sabe alguma maneira de fazer. O Sukuna não seria derrotado tão facilmente.
porque ele não iria ser morto só por isso, senão ele não teria tirado o coração dele sabendo que o protagonista poderia voltar. O Sukuna não pensa em passo falso, por mais que ele tenha outras partes do corpo espalhadas, ele gostou do protagonista, ele está aproveitando bem. Então vamos ter fé, porque logo logo vai ser mostrada a forma como eles podem voltar, e isso deve ser no próximo episódio. E você já sabe, lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Jujutsu Kaisen. Mata, né?